Chamando aí a Carolina. Olá, Boa noite. boa Tudo bom? noite. Como é que você tá? Tudo ótimo. Tudo ótimo também. Que pontualidade a nossa, né? Não, terapia, né? Exemplos de terapeutas, de psicólogos altamente pontuais. A gente não pode atrasar, nunca. É verdade. Em clínica psicanalítica, quando o paciente chega adiantado, ele está ansioso. Quando ele chega atrasado, ele está resistente à terapia. Quando ele Terapia. chega pontualmente, ele é um neurótico. Tô brincando. Boa noite a todos aí. A nossa convidada de hoje, né, a nossa expoente, é a doutora Carolina Soares. Ela é carioca, psicóloga clínica, especialista em análise comportamental e palestrante. E ela vai hoje, né, trocar essa ideia bacana para a gente com esse tema que eu acho muito relevante, ainda mais nesse período de quarentena, onde tem ocorrido muitos problemas relacionados à violência, né, doméstica em si, e isso acaba que aflorando, não é, doutora Carol? Essa situação de relacionamento abusivo. E aí? Sim. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo alertar, abordar, falar sobre relacionamentos num contexto geral. Primordialmente, a gente tem que falar sobre relacionamentos, mas de relacionamentos sadios, né? Nós temos que ter nossos relacionamentos sadios. Só que tem pessoas... Estamos também numa semana do Dia dos Namorados, né? Uma semana que vamos relatar também que existem pessoas que conseguem ter relacionamentos sadios, mas vamos hoje sair do foco do Dia dos Namorados e também alertar as pessoas que estão em relacionamentos abusivos, né? Trocar muitas informações será de grande valia. Obrigada pelo convite. Não, a honra é toda nossa, né? Sim. E é sempre um tema muito delicado. Assim, nessa área onde envolve o nosso ramo, que é a psicologia, nós temos que ter até assim muito cuidado até com a forma com que vai falar com as pessoas, porque se for uma dose muito forte de sinceridade e realidade, o paciente pode interpretar isso como uma Uma forma agressão. exatamente, né? Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Sim. Então, o que ocorre aqui, né? Você quer ver? Eu estava pensando em alguma coisa assim para a gente começar a descascar cebolas aqui, né? Porque a nossa função é descascar cebola, não é isso? A pessoa vai ao Claro. consultório, ela é uma cebola, né? Tira uma camada, e aí, como é que você está sentindo? Outra camada, enfim. É um processo, né? É um processo, exatamente. E o pior é quando a gente tira uma casca, né? O paciente rapidamente ele produz uma outra casca, né? E Porque aí, assim, o paciente ele chega com uma queixa, né? Primordialmente ele vem com uma demanda. Mediante a solução daquela demanda, daquele problema, vão vindo outras e outras e outras, né? E daí é a terapia, né? É um processo. Ele chega, primeiro a gente aborda com uma demanda, e daí a gente vai abordando, vai solucionando aquela queixa, e daí vão vindo outras e outras e outras. Terapia é um desafio, né? é um desafio. Veja bem, eu trabalho assim com um público muito grande de pessoas do interior, né? São Sim. produtores rurais, pessoas que têm propriedades, né? E, por exemplo, o povo italiano, né, de descendência italiana, ou legítimos italianos, né?
E sempre me chamou muita atenção um modus operandi das mulheres. Uma ocasião, né, dando uma orientação, como eu dou muitas orientações em relação a, por exemplo, higiene do sono. Né? É público e notório que um bom sono, isso aí traz um benefício enorme para o paciente no dia seguinte das suas atividades laborais, correto? Sim. Aí eu falei assim, olha só, vamos combinar um horário para você, querida, deitar e para você levantar. Aí a gente começa a combinar. Ela fala assim, poxa, doutor, eu tenho que estar de pé 4 horas da manhã, que é para poder fazer o almoço do meu marido, arrumar a marmita para ele levar. Aí eu fico, meu Deus, que isso? Por que não deixa essa janta pronta? E o cara, lá às 4 da manhã, ele não esquenta essa marmita e não leva. Mas ele exige a presença da mulher para que ela faça isso. Como é que você vê isso, doutora Carolina, nesse aspecto? É uma questão cultural ou isso também tem um pouco de abusividade? Assim, digamos que assim, cada um tem um perfil, né? Cada relacionamento vai ter um perfil. Assim, a gente não pode traçar o que é abusivo, o que não é abusivo, né? Tem mulheres e mulheres, né? Tem casais e casais, então a gente não pode dar um diagnóstico e dizer isso está sendo abusivo ou não. Mas a gente tem que começar a ver até que ponto aquilo tá, o que motiva aquela pessoa tá fazendo aquilo, se ela gosta realmente de fazer aquilo, né? Se ela se sente bem, se é uma queixa natural, porque em muitos dos casos elas não entendem, elas não sabem que está sendo um relacionamento abusivo, que está sendo um comportamento abusivo. Para ela é uma coisa normal, até porque a gente é uma sociedade muito patriarcal, né? Do homem dominar a mulher, entendeu? Ter domínio sobre a mulher. Então, assim, vai ser o paciente, um singular. Eu não posso... Aí, como você mencionou anteriormente, você está falando num contexto em qual você está inserido. Nós que já estamos mais aqui no Rio de Janeiro, né, já é uma questão mais diferente, né? Perdão, que eu estou um pouco rouca. Mas é isso, né? Vai variar, vai ser um contexto, vai variar de paciente para paciente. E mediante a demanda dela, a gente não pode chegar. Você está numa relação abusiva, né? Vão ser traços, né? Até que ela comece a identificar. Será que eu estou? Será que eu não estou? Eu aceito? Eu gosto? Porque tem gente que gosta da relação abusiva, né? Então, assim, a gente vai, assim, vendo qual é a demanda do paciente, se ele quer tratar, o que ele quer tratar. Se ele quer tratar o relacionamento, se ele quer separar. Então, daí é o que eu falo. Cada paciente é um singular, né? Então, vamos ser perfis. Então, assim, a gente não tem como rotular, entendeu? Um padrão. Então, mediante a situação abusiva. Porque vai assim, é uma sociedade, né? São relações, a gente é no profissional, é no amoroso, não só na questão de homem e mulher, tem mulher que abusa do homem também, não só o homem que abusa da mulher. E... Sério, também acontece, ocorre isso, né? Então a gente não pode só generalizar dizendo isso só acontece, o homem abusa da mulher. Não, existe no relacionamento mulheres que abusam do homem também. Então é um contexto, numa questão profissional, familiar, então são relacionamentos abusivos. Hoje nós vamos abordar mais da intensidade na questão homem e mulher, né? Mas a gente tem que sempre relatar num contexto, né? Numa sociedade, que isso acontece a todo momento, no profissional, no social, no afetivo, no familiar, né? Então a gente tem que estar sempre falando disso, né? Que essas relações abusivas, elas acontecem a todo momento, em instantes, né? Sempre. E existe também essa questão da esposa, a companheira, né? Ela se levanta às 4 da manhã para fazer a comida para o esposo na maior felicidade. Sim. Mas eu tenho visto que grande parte diz assim, eu preferia dormir até um pouco mais tarde, porque eu não aguento mais fazer isso. Eu já falei com ele isso, e ele falou para mim, olha, quando você casou comigo, a tua função é essa, né? Então, assim, aí
já é uma questão de um comportamento abusivo, se ele impôs isso, né? É. Eu penso que a parceria seria assim, não, meu bem, então se está ruim, então faz o seguinte, deixa a janta pronta, às 4 da manhã, pode deixar que eu aqueço lá direitinho e levo. Porque o pessoal no interior almoça 8h30, 9 horas, né? Eles estão lá trabalhando, eles almoçam muito cedo. Então, assim, eu já percebi que algumas mulheres, de repente elas já conectadas ao mundo moderno através de internet, elas já estão meio que antenadas e conseguem colocar na balança o que é um abuso, né? O que é realmente uma parceria, né? Como um caso interessante que eu peguei, né? Que a mulher era oficial da Polícia Militar e o esposo cabo da Polícia Militar. E ele começou, né, a coisa, porque na verdade eram 2 soldados. Ela passou no concurso e foi para a Escola Superior da Polícia Militar. E acabou, ela foi aspirante, tenente. Muita razão aí, né? Aí é fogo, né? Aí ele se sentiu, né, castrado e ele começou a fazer o seguinte: lava o carro você, entendeu? Não, troca o óleo do carro você. Eu não, quem tem que passar pano na casa é você. Mas antes ele passava pano na casa junto com ela, ele que lavava o carro, ele trocava o óleo. Então a gente sabe que isso é para compensar, vamos dizer assim, essa patente, né? Ele ficou no hall de praças, na ótica militar, e ela foi para o grau oficial. Então, assim, infelizmente, esse relacionamento ele não se sustentou por muito tempo, houve o divórcio. Então, assim, essa questão do abuso, eu tenho percebido que é tão comum, às vezes, amigos, um amigo abusa do outro, né? A amiga chega assim e fala assim: ô fulana, eu passei lá na loja, aquele vestido de R$ 700, mas aí se passar o cartão, faz 7 de 100. Passa o cartão para mim. Aí passa o cartão, às vezes deixa de pagar Situações constrangedoras, né? Não porque é? assim, também acontece muito que hoje em dia, né, mudou muita coisa, né? As pessoas, elas estão muito sem resiliência, né? É tudo do imediatismo, né? Aqui e agora, tem que ser agora. A questão até do relacionamento mesmo, né? Para você manter um relacionamento, você tem que ceder, né? Você tem que ter uma tranquilidade, são 2 pessoas, é uma união, né? Então, assim, antigamente a gente chegava na casa do vô, ele falava assim, da avó, né, dos nossos avós, e daí ele falava assim pra gente: ah, o seu vô é um chato, mas ele não falava que ia separar do nosso vô, né? Não vou me separar do seu vô. Então, assim, ela tava ali, ele suportava, as pessoas suportavam mais, né? Num contexto, né, até nisso tudo, era assim, o amor, né, era aquela coisa assim, vamos manter essa união, era tudo muito mais relevante. Hoje as relações estão muito descartáveis. A rotatividade está muito grande, né? Tem muita troca o tempo todo, então tá bom, não quer, tchau. Não tem mais aquela questão assim, né? É claro que existe, mas aquela pessoa que vai lutar por um amor, por acreditar que aquilo funciona, sim, funciona. Então, isso que eu tô falando, a resiliência, né? As pessoas, a capacidade de superar uma dificuldade juntamente do seu parceiro, hoje em dia está muito escasso, né? Baixou muito, né? Então, assim, não só em questão de relacionamentos abusivos, a gente trata relacionamentos de pessoas que querem realmente, não, eu gosto dessa pessoa, não está dando certo, mas eu quero reativar meu relacionamento, eu quero potencializar e não desmoronar. Entendeu? Porque assim, eu sempre falo com os meus pacientes, vamos lá, vamos tentar potencializar essa união, você construiu, foi uma construção, né? Vamos valorizar o que você fez, né? Porque de repente, jogar tudo pro alto, você vai ter que catar. É uma questão de impulso, né? As pessoas estão indo muito por impulso e depois vão o quê? Vem o arrependimento, a culpa, será que eu fiz certo, né? Então, assim, vamos lá. Então, por isso que a gente sempre, no que tange relacionamento, a gente tem que ter muito cuidado para ver o que realmente ver o que motiva aquela pessoa a estar naquele relacionamento, quais são os pontos daquele relacionamento que está, assim, estão sendo os pontos fracos, quais são os pontos fortes, vamos potencializar. Quando é uma questão que já é para agressão, então daí a gente já parte para um outro lado, né? Mas tem pessoas que, mesmo sendo agredida, ela não quer sair.
Então, é o que a gente fala sempre, o que eu sempre falo. Eu tenho que ver o que o meu paciente quer. Eu não posso ficar induzindo ele, você tem que separar. Não, jamais. Neutralidade, eu tenho que ver o que ele quer. É a demanda dele, vamos lá, a demanda, porque tem relacionamentos que a pessoa muda mesmo, ele entra num tratamento, vão para terapia de casal e vão reativando aquela união. Aquilo que eles pensavam que nunca mais iriam poder, não, a gente não tem jeito. E acaba tendo um jeito muito melhor depois do processo terapêutico, né? Então, por isso que a terapia ajuda muito, né? A gente trabalhar. Então, por isso que eu sempre falo, tem as questões abusivas, tem todo um questionamento, mas tem o paciente. Então, a gente tem que tratar a queixa primordial do paciente para a gente chegar a uma conclusão, tratar um sintoma. Tem um problema, né? Então, a gente tem que buscar uma solução. Não ficar batendo na tecla do problema, né? Sim. As pessoas estão gostando muito aí, estão dando um tchauzinho aí, tá? Eu vou pedir, por gentileza, aí, que as pessoas que já me seguem aí, por favor, sigam o Instagram aí da doutora Carolina, tá? E depois, se vocês vendo quiserem... meus pacientes também, que entraram, bastante dos meus amigos. Podem legal, seguir. Então. Muito bacana, né? Daria para você dar assim, alguma dica, algum alerta aqui para as mulheres, para os homens que estão aqui? Como identificar, né? Eu estou falando até um pouco querendo fazer o trejeito do Renan Almeida, né? Renan, meu amigo. Minha colega Carolina, que tem aqui a voz de locutor de FM, né? Ele está fazendo uma live agora, né? É um chato, um camarada. Ele é tudo de bom, né? Maravilhoso, realmente. Maravilhoso. Excelente profissional. E amigo também, né? Nosso amigo, nosso irmão, né? Eu tive que pedir autorização para ele para poder chamar para a sabatina. Ele falou, não, tranquilo, está inteirado. Hoje eu tenho live. Ele autorizou? Beleza, Zé Gomes. Beleza, Zé Gomes. Autorizou, legal. Brincadeira, né? Como a mulher, o homem, o amigo e a amiga identificar, assim, alguns comportamentos que são realmente abusivos. Abusivos, né? Então, assim, as pessoas, elas vão dando traços, né? Vão sempre dando traços, às vezes, a gente que não quer enxergar, né? A pessoa tá abusando, e você fala assim, nossa, uma hora ela vai ter que parar. E quando você começa a visualizar esses traços, o quê? Você tem que emitir um bloqueio. Porque senão ela vai potencializar cada vez mais e daqui a pouco você não vai ter controle da situação, né? Em todos os contextos que a gente está inserido, né? Então, assim, num relacionamento, um casal começa a brigar, uma discussão, ele começa a ofender, e daí ele vai, aí uma demonstração de agressividade, ele soca a parede, né? Quebra um copo. Então, ele já está dando traços. Se ela não for começar a bloquear esses comportamentos, não é assim. Vamos mudar, vamos parar com isso. Não é assim. Vamos ter um diálogo. Então, ela já está bloqueando e modificando a situação. Então, aquele comportamento que era totalmente inadequado começa a ter uma mudança e pode se tornar um comportamento adequado, mas tem que ter a ruptura. Agora, se ela relevar tudo bem, quebra tudo, pode quebrar tudo, então daqui a pouco ele está batendo nela. Porque ele vai crescendo, né? Vai crescendo, vai tendo o quê? Uma potência. Esse comportamento vai sendo o quê? Potencializado. Entendeu? Primeiro ele quebra, primeiro ele xinga, ciúme. Ele é amoroso, mas ele é ciumento. Aí ele proíbe primordialmente de falar com as amigas. Depois dela fazer um exercício físico. Depois de ir à casa da família. Daqui a pouco ela não fala pra ninguém por causa dele. E ela não tá sentindo, né? Porque ele vai sendo o quê? Dominador. Ele manipula a situação. E vai crescendo, acrescentando. Quando ela for, ela já tá ali. E geralmente, quando é um relacionamento, a pessoa tá muito encantada. Ela não consegue visualizar aquilo tudo, né? É um sentimento, é um amor, é aquela paixão. Então, como a gente fala, né? Tá dos olhos fechados, né? Ela não consegue visualizar, né, aquele comportamento, que aquilo é abusivo, né? Que ele tá dando traços. Então, se ela não fizer a ruptura e começar a bloquear esses tipos de comportamento, a tendência é ficar cada vez mais grave. A gravidade, isso
indo para excelência, né? Então, assim, a gente tem que ter o quê? Tá dando traços, vamos lá. Começar a ter ruptura. Bloquear, não é assim, comigo não. Né? Você tem que identificar até com seus amigos, porque falar não é muito... é difícil falar não, né? Vamos dizer, né? Não. Mas também ouvir. Então, a gente tem que ter um meio termo. E, às vezes, um não abre um leque de sims. Né? Porque aquela pessoa ela não sabe. Ela não sabe. Então, ela tá fazendo aquilo, ela tá achando que tá legal, que ela tá certa, que ela tá correta. Então, ela tá aceitando, então eu vou assim, então eu vou acrescentando, então eu vou crescendo, vou crescendo, vou crescendo. Daqui a pouco não tem como controlar a situação. Né? E ninguém consegue ser muito artificial por muito tempo, né? Então, se Não. até não dá para manter uma personalidade inadequada por muito tempo. No início, todo mundo fala, no início do relacionamento são flores. Realmente, o início é muito mais fácil, né? Mas depois vai vindo a rotina, vai vindo tudo, e aquela pessoa ela não vai conseguir manter aquela questão artificial, aquela coisa que não é a realidade dela por muito tempo. Então, vai ter que ser digerido, e daí que vão vindo, né? E vai vindo a rotina, e vai vindo aquele relacionamento, a questão mesmo da compreensão, da união, que existe ainda, né? A gente não pode descartar. A gente que é da área psi, é automático esse nosso perfil de prestar atenção nas coisas. Né? Sim. Um mecânico, quando entra no automóvel, se tiver um barulho diferente, ele percebe. Se um engenheiro entrar em um shopping, se tiver alguma estrutura meio inadequada, ele percebe. Sim. A gente da área psi, quando o camarada começa, ou a menina começa a ter um enredo assim, um pouco diferente, você começa a desconfiar. Essa aí é o nosso quadrado, né? Então, uma cena aqui que me veio à cabeça. Entrou um casal, né? E ela empurrando um carrinho pequeno e ele com a lista. Aí ele parou em frente à prateleira e virou e viu o carrinho. Ele falou, você tá maluca? Olha o tamanho da lista desse carrinho. Você acha que cabe aqui tudo isso aqui dentro? Vai pegar outro. Ela saiu com a cabeça baixa. É ruim essa cena, né? É tão ruim que é assim, né? Aqui, humanamente, dá vontade de falar assim, vem cá, você fala assim com o Anderson Silva? Não é? Você não fala isso com o lutador de MMA, né? É fácil, aí a mulher baixou a cabeça, foi olhar e pegou um carrinho maior. Aí a gente fica até com dó na situação dela. Até o cara assim, tomou, né? Tem isso, e até por conta da situação. Por mais que talvez ela quisesse revidar, né, a gente não sabe do comportamento, né? Então, ela poderia revidar, empurrar o carrinho, não vou pegar carrinho nenhum. Então, poderia ser um conflito no meio de um monte de pessoas, né? E ficar uma questão muito, muito pior, né? Então, talvez, tem mulheres que esperam, calma, daqui a pouco a gente resolve isso aí, né? Então, pessoas e pessoas, né? Então, naquela hora ali foi o comportamento dela, mas depois a gente conversa. Ele alterou, porque assim, tem muitas pessoas, né? Acontece muito isso mesmo. Deu uma quedinha aí, mas esperar aí a doutora Carol voltar aí, rapidinho, né? Pessoal, não está dando para dar uma atenção para vocês, porque no bate-papo, né? Passa direto aí. Sei que o Antônio está aqui, a Sônia, doutor Antônio Santos, obrigado pela sua presença aí, né? Vamos aqui chamar aqui a doutora Carol aqui, né? Vamos aguardar ela aqui. Vou entrar novamente. Uma pequena queda aí. A Cleide também está aí, obrigado. Bom, isso, voltou. Voltei. Legal. Né? Então, assim, como eu estava mencionando anteriormente, né? Tem pessoas que não gostam de conflitos, de confusão, no meio assim, onde, como você falou, era uma situação, assim, que poderia ser muito mais constrangedora, né? Então, assim, a gente não pode, se rotular os comportamentos em que tange a isso. Mas a tendência é sempre isso, né? Eu sou superior e eu vou fazer um escândalo, né? E a gente vê que já está ficando, não está sendo saudável o relacionamento, já está sendo uma coisa que não está te deixando bem. Você vê assim no consultório mesmo, as pacientes elas chegam
com a demanda, assim, elas chegam muito tristes, né? Altamente deprimidas, né? Então, são relações, assim, que elas chegam... eu tô infeliz, mas eu não sei o que eu faço. Porque é um contexto muito grande que ela está inserido, né? Que eles estão inseridos, já tem muitos anos de casado, ou não. Então, não sei se eu amo. Há muito conflito. Agora, então, em relação ao que nós todos estamos vivendo, né? Essa pandemia, né? Essa questão de estar muito tempo juntos, né? Então, mudou muito, mudou os hábitos, mudou a rotina de muitos casais, né? Então, a demanda, né, do desespero, da briga, da agressão, né? Ficou muito maior. Né? Então, sim, tem casais que estão se amando, né? Quando você fala assim, gente, estão se amando, realmente reativaram o romance, porque eles não tinham tempo de estar com o outro, mas tem casais que não. Então, é o que a gente está falando. Estamos aqui alertando a questão do relacionamento abusivo num contexto, mas também a gente não pode descartar a hipótese que o relacionamento também pode ser sadio, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente só está alertando as pessoas que elas podem estar... Tem muita gente que está num relacionamento abusivo e não consegue visualizar. Não consegue e também não quer. Né? Muita gente não quer. Né? Fica batendo na tecla do sintoma. Então, a gente vai assim, nós estamos informando como é que funciona, os traços, que também é verbalmente, é sexualmente, né? É fisicamente, né? Agressão. Então, assim, tem pessoas que elas ofendem tanto verbalmente que é pior do que um soco, né? Outras pessoas que... Tem mulheres que chegam falando na questão sexual. Eu tive que ter uma relação sexual porque ele impôs eu ter uma relação sexual com ele. Eu não tive vontade, no outro dia eu estava péssima, né? Então, isso daí é uma questão abusiva. E a mulher acaba... Então, são traços. Ela acaba cedendo. Exatamente, ela acaba cedendo esse ato sexual, que é para ficar livre dele e ele dormir e deixar ele em paz. Existe isso. Sim, sim. Né? Isso acontece muito na questão do consultório. Essa demanda... A submissão, né? A passividade. A mulher, ela tá muito submissa. Não, calma. É normal. Vai passar. Depois vem um carinho, né? Porque o afeto, né? Ao mesmo tempo, né? Ele é muito manipulador. Ao mesmo tempo que ele tem essas atitudes de agressão, depois ele vem e muda toda a situação com amor. Você é tudo, você é minha princesa, você é maravilhosa. Então, como que equilibra isso? Ela tem que começar a visualizar, né? Daí a gente vai dando traços, a gente vai mostrando até que ponto você consegue viver, né? Tem níveis, assim, começa assim, no leve, depois vai para o moderado, é o que a gente falou desde dos primórdios, né? Então, assim, são situações. As pessoas, elas vão... Se você der trela, né, como a gente fala, ele vai montando, né? E vai potencializando aquela situação. Agora, se você bloquear, não. Então, assim, é casos e casos, né? Agora, quando é um caso de agressividade, de quando ela chega muito machucada mesmo, né? E ela fala assim, olha, chegou de ter um caso no consultório e ela, olha, Carol, ele me machucou muito e eu não sei o que eu faço. Temos que denunciar, gente. Não tem. E daí... Só para esclarecer, a doutora Carolina aqui está dizendo essa questão que eu estou muito machucada, não é só no âmbito físico, não, é emocional. Físico, não. Porque a violência porque é um contexto, né? Está prevista na lei muito Maria da grande. Penha. Maria da Penha, literalmente, né? Fazer e assim, existe a lei Maria da Penha, né? Que, assim, pra gente é de grande valia, mas mesmo após a lei, os índices não amenizaram, né? Continua esse percentual muito elevado. A denúncia ou é para a polícia, que é emergencial, né? Que é 190, que vai vir, ou um policial, um hospitalar, né? A questão hospitalar, que vai vir para naquele momento, né? De quando ocorrem casos muito graves. Ou 180, que ela entra em contato, que vai para uma questão mais judicial,
né? Então ela vai ficar amparada, né? Então isso daí, todos nós, porque eu também sou psicóloga jurídica, né? Então a gente acaba identificando como ela está mais protegida, né? Então causa mais um impacto no abusador. Então, ele vai falar assim, não, agora ela tomou a frente, ela se posicionou. Então, mediante a lei, né, ela vai estar amparada, entendeu? Então, Só que tem muitas mulheres que desistem, né? Então, assim, é um contexto, a gente tem que estar percebendo o que é o paciente, o que ele precisa, né? E ter a medida correta, porque existem medidas hoje em dia para não chegar até o óbito, né? Porque os casos de óbitos, nós no Brasil, né? Olha o percentual, em 83 países, nós estamos em 5º lugar. Isso é muito grave. tá, Né? deixa eu só dar aqui aproveitar aqui que aqui a Nega, né, a Nega Inocente, escreveu aqui: penso que deveria existir uma lei para os dois, quando houver traição. Só que pela nossa legislação, o famoso chifre não é crime, não. Não é crime, doutora? Não. Não, e a traição, Não é crime. e a traição nem é uma demanda tão grande de relacionamento, né? A demanda de relacionamentos é mais a questão de rotina, né? Porque, da convivência, não a traição. Alguns maridos pensam, por exemplo, né, que chega a ser a esposa, arrumou um Ricardão, ele descobriu, tirou o retrato, ele vai à delegacia lá com a foto da situação, o delegado vai prender a mulher por isso? Não! Ninguém é propriedade de ninguém. Sim. Não é verdade? Se houve essa ruptura claro. entre os dois e não deu mais o relacionamento, eles têm que entrar num acordo. Ou ele aceita, né, a traição, perdoa e recomeça, que não há problema nenhum nisso, né, desde que ele depois não vai ficar tocando esse assunto o tempo todo, que é muito difícil, né? Os homens ficam tocando no assunto até, né? Esse aí que eu vejo em consultório. Ou, se a mulher foi traída e ela quer perdoar, isso é a questão deles dois, né? Deles dois, é o casal, realmente. Pela nossa Constituição, não existe nenhum delito em, entre aspas, pular a cerca, vamos dizer assim, né? Aí tem aqui uma questão aqui, ó, eu anotei, fiz né? Aproveitar aí, né? Você que está aí dando essa canja pra gente aqui, né? Exemplo, a companheira topa ir lá na festa lá com o namorado, né? O namorado fala, pô, vamos lá naquela festa, naquela balada e tal. Tá bom, então você passa aqui em casa a tal hora. Aí o cara passa de carro, pega a mulher, mas só que ela se produziu, colocou uma roupa que valoriza muito as curvas dela. Aí o cara, pô, você vai assim? Você está parecendo uma pi. Aí a mulher fica triste, né? E vai pra balada, o cara fica, entendeu? Cercando. Aí as mulheres interpretam isso como, ele tem ciúme de mim, ele me ama. E às vezes não é, né, doutora? Comenta um pouquinho. Porque antes de iniciar, já foi assim, um balde de água fria, né? Ela se produziu para ela, né? Só que assim, quando a gente tem um relacionamento, não denegrindo a imagem de ninguém, né? Se é uma mulher muito bonita, né? Tem homem que não liga, né? Tem homem que não tá nem aí, gosta até que ela use mais decotado ainda, né? Mas tem uns que não, que eles não gostam. E eu acho que as pessoas têm um senso comum, quando você tem um parceiro, você tem um relacionamento, você tem que andar meio que adequado, né? Para os ambientes. Se você chama atenção, você sabe que as pessoas olham mesmo, né? Acontece aquela sessão de hipnose, né? Hipnotiza, né? Tem pessoas que hipnotizam, ela não tem culpa de ser bonita. Ela não tem culpa de chamar atenção. Só que ela tem como se reservar. Entendeu? Ela tá bonita, mas ela tem como se reservar. Agora, tem pessoas que provocam, né? Então, já aí é casos e casos, né? Nesse caso que você me falou, que você relatou, então já foi um caso que eles já saíram brigando, né? Já foi uma situação constrangedora, né? Então, dali já não foi nada bem.
Então, quando a gente quer sair com o nosso parceiro, com o nosso... então o que que você acha, né? Vamos ver, acho que realmente, a gente tem que se tocar, tem que ter, ó, simancol, né? Também, né? Não vou sair nua do lado de um homem, e ele. Eu estou procurando briga. Né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, tem que ter, até pela violência mesmo, né? As pessoas hoje em dia, elas bebem, envolve todo um contexto, dependendo do lugar que você vai, né? Chama atenção, ocorre até mortes, né? Por Horrível. causa de brigas, né? Sim. Há casos e casos. Então, a gente sabe que a gente vive num lugar, num país que é muito violento. Então, a gente tem que ter uma prevenção também, ter um senso, né, de vida, de risco, de tudo isso, em todos os contextos, né? Nossa. Então, assim, a gente tem que ter, né, a gente tem que se valorizar também, né, não andar. Eu acho que são casos e casos, né? É o que eu te falei, tem homem que gosta, né? Não, eu gosto que você use isso. A mulher praticamente nua para todo mundo olhar e ele exibir aquela mulher dele. E tem outros que não, e tem mulheres. E isso, assim, cabe o casal, né, entrar num consenso, num contexto, né? Olha, amor, não tá legal, eu não gosto. É tudo um diálogo. Eu acho que um relacionamento, eu acho não, tenho certeza. Um relacionamento, você tem que ter um diálogo, você tem que falar para aquela pessoa com que você está se relacionando, o que você sente, o que você gosta, o que você não gosta. Então, a gente tem que ter essa troca, porque a pessoa não vai adivinhar. Não vai. Né? Até o que você... Poxa, eu tô com saudade de você. Às vezes a gente fala, eu te amo, escuta, eu te adoro. Aí você fala, poxa, eu ouvi, eu te adoro. Mas aquele eu te adoro tem uma proporção muito maior do que o eu te amo, que você tem a maior facilidade de falar. Você não sabe se ele tem facilidade de expressar os sentimentos dele. Então você tem que começar a descobrir o que aquela pessoa com que você tá incentivando, é um espelhamento, né? Eu faço para ele fazer também, não exigir. Fazer porque quer. Eu dou bom dia, se ele não deu, né? Então, assim, pelo menos o meu bom dia ele teve. Então, isso daí vai condicionando aquela pessoa a ter um relacionamento sadio, de acordo com você. Porque são pessoas diferentes, né? São pessoas que você não conhecia, você não sabia. A gente não tem a perfeição. Mas tem relacionamentos saudáveis também. Tem pessoas que elas você começa a admirar aquela pessoa, né? Nossa, começa por isso, né? Pela uma admiração, ele é uma pessoa admirável, me faz bem, é meu companheiro. Ninguém começa tomando. Não é assim. Não. O amor é crescente, né? O amor é uma coisa muito bonita, então ele vai ocorrendo, vai acontecendo. E quem puder amar, eu acho que é maravilhoso, né? Amar não só uma questão afetiva, homem e mulher, assim, no contexto, a gente tem que amar, né? Porque o amor faz bem, amar a família, amar o avô, amar o cachorro. A gente tem que sentir amor, a gente tem que ter sentimentos, a gente tem que sentir, né? Isso faz bem, né? Sentir coisas boas, né? Exatamente. Tem uma amiga minha, né, de São Paulo, que ela uma ocasião, bate-papo, aquela coisa toda, ela é psicóloga também. Ela disse assim, quem ama de verdade, liberta. Não fica prendendo, pegando no pé, perturbando, né? E assim, Tá bem, né? as palestras dela é até muito engraçada, né? Ela chega e fala assim, ó, se tu tem um cara lá ruim pra caramba, perturba, enche teu saco, isso não rende nada, porra, mulher, é melhor você comprar um vibrador, aí tu morre de rir, né? Que é muito engraçado, né? A palestra dela é muito dinâmica, assim, a mulherada morre de rir, né? Muito legal. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para a galera. Vocês estão gostando desse tema? Escreve sim aí pra gente. Quem está gostando desse tema da doutora Carolina, escreve sim, por favor, aí. Para a gente sentir aqui, né, esse termômetro aí. Quem está gostando, escreva sim, por favor. Vamos lá. Sim, sim, sim. Aí, sim. Sim, olha, bacana. É que eu estou com vontade de convidar a doutora Carolina para uma outra live, né? A gente vai combinar, para a gente falar de um outro tema, não é? E a gente vai
estudar junto. São muitos temas, né? São Muitos temas para a gente falar, abordar, né? Falar psicologia é muito interessante, porque por mais que assim seja nem sempre são coisas, geralmente são fatos de dor, né? A gente lida muito com a dor do outro, né? Mas a gente consegue transformar a dor em amor, né? Então é muita transformação, então isso traz um benefício, um feedback maravilhoso pra gente, né? Então quando a gente vê aquela evolução do paciente, ver aquela evolução de um parente, é um conforto, né? Então, assim, é muito maravilhoso. Assim, sou suspeita em falar, né? São vários temas. Cada dia, você vê, eu falei com o Renan na live anterior, um tema muito problemático, né? Mas, assim, fluiu e foi muito bom e a gente teve um feedback muito positivo em relação a isso. Então, é porque tem coisas que as pessoas elas não sabem que acontece e que nem existe, né? Então, a gente, através da pandemia, a gente está podendo, né? Eu era muito resistente a essa questão online, né? Então, eu tive que modificar, né? Eu tive que ampliar essa questão toda minha, né? E eu estou adorando viver esse mundo online. Então, poder compartilhar o que a gente sabe, né? Um pouquinho, né? Porque é uma troca, né? Ter essa humildade, essa sabedoria. Então, assim, é muito bom. E informar, né, as pessoas do que está acontecendo, né? O que está acontecendo no nosso mundo, né? Sair um pouquinho do Covid, né? Com certeza. E aquele tema lá com o professor Renan foi narcisismo materno. Materno, é. Olha, maneiro. Muitas pessoas nem sabiam que isso existe, né? Que isso existia, que isso é um transtorno de personalidade. Então, foi uma coisa muito abordada. Quando eu divulguei o tema, as pessoas elas me perguntavam, mas o que é isso? Né? Então, foi uma coisa muito polêmica. E hoje também, né? As pessoas, a gente está Foi bem visto, né? Essa questão A gente está numa semana do Dia dos Namorados. A gente falar de um relacionamento abusivo, que tem muita gente que não sabe. E que também os relacionamentos podem ser saudáveis, né? A gente tem que ter uma neutralidade, não ficar falando só da parte maléfica das coisas, né? E sim que também pode ser que assim, pode estar ruim, mas pode ficar muito melhor. O estar não significa que vai permanecer. As pessoas estão escrevendo aí, ó, ela fala muito bem, ela é excelente e tal. Olha, então o que vocês acham da próxima live da gente falar sobre o narcisismo materno? É uma coisa fantástica. Se vocês estão gostando desse tema, vocês vão gostar muito desse tema narcisismo materno. O interessante, doutora, que as próprias mães não têm ideia que elas têm isso. Não sabem. Né? E o filho, a filha também não sabem. Mas sempre dá errado, não encaixa, né? Porque aí nós vamos lá para... porque literalmente, geralmente, as mães não se tratam. Quem tem o transtorno da personalidade, né? Quem sofre disso, eles não vão se tratar porque ela não aceita, ela não tem aceitação. Então, quem sofre são os filhos, né? Quem está convivendo, né? E começa perceber, a minha mãe é diferente, tudo que acontece comigo é diferente, mas eu não tenho culpa, né? A culpa está no outro, né? Então, daí é apaixonante mesmo. E tem... Essa mãe, a gente tem que... ela pode ter sido, vamos dizer assim, né? Fruto de sua própria mãe também, que foi narcisista. É um transtorno de personalidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser, né? pode ser que então, não. Porque eu estou vendo essa não temos como... Né? por causa da psicanálise, do seu TCC. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim, a gente tem que... É o que eu estou falando, o paciente é um singular. Então, a gente vai estudar o caso do paciente, ver a demanda, como que surgiu, dali. Aí, mediante isso, a gente vai dar um diagnóstico, né? Porque, assim, como assim, depressão. Uma pessoa tem depressão.
Mas cada um toma um tipo de remédio, tem gente que não toma remédio, tem vários níveis de depressão. Então, assim, cada um vai ter um sintoma, vai ser físico ou não. Então, assim, a ansiedade. Então, a gente não pode generalizar. É a patologia, mas como será o tratamento não tem como rotular. É cada um, é o paciente. Né? Cada caso um caso, né? Cada um caso é um caso. Eu creio que em alguns casos, né? A gente está até, mas eu vou me manter aqui nesse relacionamento abusivo. Há casos Sim. até que eu creio que no narcisismo materno, a pessoa, a mãe, né, a portadora, né? Ela necessite de tomar algum medicamento que vá regular o humor, né? Vai modular esse humor. Às vezes é necessário, né? Deu uma quedinha aí na doutora Carolina, mas ela voltará e a gente vai estar fazendo esse encerramento aqui de hoje, né? Sobre relacionamento abusivo. Quem perdeu, pode ver depois que vai ficar salvo aqui, tá? Vai ficar salvo aqui no meu IGTV, tá bom, pessoal? Vamos lá. Tô voltando. Isso aí. Olha só, tá dando o nosso tempo, Sim. né? Aí eu tô avisando o pessoal que essa live ficará salva aqui no nosso IGTV. Não deixe de seguir a doutora Carol, tá ok? E a gente vai combinar então o nosso próximo tema, narcisismo materno. Combinado então? Será um prazer. Você tinha me feito uma pergunta em relação à medicação? Sim, que em alguns casos é necessário, eu acho, né? Sim. Um Não depacote, tem um cura, né? depaquinho da vida lá. Não é isso aí? Não tem que tratar. É porque, assim, geralmente eles não querem tratar, né? Quem trata são os filhos. Então, mas quando ela quer tratar, né, que é muito difícil, realmente tem que tomar uma medicação, porque é um transtorno de personalidade, né? Então, tem que fazer uma terapia, tem que tomar uma medicação, sim. Então, o medicamento será essencial para o tratamento. Isso. Sandra, o nosso próximo tema será narcisismo materno. Pode aguardar. De repente, para a semana que vem, ou de repente, né? Semana que vem a gente vai combinar isso aí, preparar de novo o cartazinho para a gente, tá? E você pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais. Mediante tudo, foi um prazer estar aqui, podendo compartilhar com todos, né, um pouquinho do conhecimento, né, da psicologia, né, abordar esse tema, reforçar, ajudar ao outro, né, porque a gente tem que praticar sempre a empatia. Ainda mais nesse momento que as pessoas estão com muita deficiência, né? Então, mas também por um outro lado, assim, a gente estar inserido num contexto que a gente pode estar ajudando, para mim está sendo de grande valia. E foi um prazer estar junto de você. Primeira live juntos, né? Eu não conhecia, né? Foi um... assim, eu não conheço presencialmente, mas assim, só por internet mesmo. Mas foi, assim, o seu trabalho, que também vamos aplaudir, é maravilhoso. Eu vejo, né, acompanho, né, te sigo, como você segue o meu trabalho. E assim, né, estamos todos juntos, né, podendo compartilhar. Isso daí é maravilhoso, para mim é magnífico. E vamos fazer várias lives por mim. E eu agradeço muito. Tá, boa noite. Quem participou, os meus amigos que entraram, meus pacientes, muitos entraram para me prestigiar. Muito obrigada mesmo, viu? Legal, foi show. Todo mundo batendo palma aí. Como diz o carioca, arrebentou. Arrebentou. Arrebentamos. Não. Sim, obrigado. Sozinha não. Sem você então, também não seria, né? Então foi um dual, né? É isso aí, foi um dual. Dupla de hoje. Obrigado, viu? Tá Valeu, bom? doutor. Muito obrigada a você. Boa noite, viu? Muito bom, boa noite. Tchau, tchau.